O FTP é um protocolo de transferência de arquivo. Seu nome vem de File Transfer Protocol, ou simplesmente Protocolo de Transferência de Arquivo. O objetivo do FTP é transmitir o arquivo de um host para o outro host. Além do mais, o FTP permite que nós naveguemos sobre a infraestrutura de arquivos do host para podermos então escolher o local em que esse arquivo será colocado. Ele opera no modelo cliente-servidor, em que consideramos o cliente do lado que inicia a transferência, podendo ela ser ou para o sistema remoto ou do sistema remoto, após estabelecer uma conexão TCP. Já o servidor é o host remoto. O FTP é um protocolo público que é descrito no RFC 959. Nessa imagem, nós temos uma visão lógica do funcionamento do FTP. Do lado esquerdo, nós temos o usuário interagindo com o nosso processo. O processo é descrito pelo retângulo amarelo. Dentro do retângulo, como podemos ver, tem a interface de usuário para que o usuário possa visualizar o que o software está fazendo. Dentro do retângulo amarelo, também temos uma parcela chamada de controle de processo, que será utilizado na comunicação com o servidor. E por fim, temos uma parte do processo de transferência de dados, que também, além de comunicar com o servidor, também comunica com o HD do seu cliente. Do lado direito, temos o processo do FTP no servidor, em que ele implementa apenas o controle de processo e a transferência dos dados. Veja que o controle de processo está conectado pela internet no controle de processo do usuário, enquanto que o processo de transferência de dados está conectado tanto na internet até o outro processo de transferência de dados, quanto também ao HD do servidor. Conforme podemos visualizar na figura, há duas setas que ligam o cliente ao servidor. Isso porque o FTP utiliza duas conexões para funcionar. A porta padrão de comunicação do FTP é a porta 21. Então podemos dizer que o cliente FTP conecta um servidor FTP pela porta 21 utilizando o TCP como protocolo de transporte. A escolha do TCP como protocolo da camada de transporte está relacionada com o serviço oferecido pelo FTP, que é de troca de arquivos. E desejamos que os arquivos sejam transferidos sem que sejam corrompidos durante esse processo, o que exige, então, utilizar um protocolo de transferência de dados que garanta essa fidelidade na transferência de dados, neste caso, o TCP. A conexão FTP pela porta 21 permite que o cliente e o servidor mantenham o estado da comunicação. Esse estado está relacionado com o servidor saber aonde o cliente está navegando para colocar ou retirar arquivos. Conforme vimos, o HTTP é um protocolo sem estado, e como estamos vendo agora, o FTP é um protocolo com estado. Veja que protocolos com estado são mais complexos do que protocolos sem estados. Neste caso, o FTP precisa de duas conexões, uma para manter o estado e a outra para trocar arquivos. Através da porta 21, o cliente FTP pode então enviar comandos para o servidor FTP, fazendo com que ele ande nas pastas, verifique os dados que estão na pasta, até que ele então envie o comando para transferência de dados. Após enviado o comando de transferência de dados, é feita uma conexão TCP na porta 20, especializada apenas em transferir os dados. Nessa tabela podemos verificar alguns comandos típicos de FTPs. Esses comandos são enviados no formato de texto ACID. Quando um cliente conecta um servidor FTP, ele precisa então ser autenticado. Para isso, ele deve enviar então o comando user e o nome de usuário que ele possui. Após fazer isso, ele pode enviar então o comando pass e a senha de usuário que ele possui. Feito isso, o servidor então irá armazenar essas informações enquanto a conexão estiver vigente e saberá que esse cliente está autenticado ou não para acessar sua infraestrutura de arquivos. Quando o cliente envia o comando list, o servidor responde com os arquivos e pasta que o cliente pode verificar. Quando o cliente envia o comando retrieve, o servidor envia para ele o arquivo selecionado. Quando o cliente encaminha o comando store, o cliente encaminha para o servidor o arquivo selecionado.
Assim como no HTTP, o FTP também envia códigos e frases de status para que o usuário possa interpretar o que está acontecendo.